E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar das eleições de São Paulo 2024. Não dá tempo. Enfim, vamos falar sobre o GP do Azerbaijão. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do cast. E hoje a McLaren deu uma cadeirada na Red Bull. Nessa corrida eleitoral aí que temos na Fórmula 1 para ver quem será a grande vencedora do Mundial de Construtores. Nessa cadeirada, a McLaren assume a liderança do Mundial de Construtores. Bom, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que estão ouvindo o BBcast. Agradecimento especial também para nossos apoiadores, aqueles que auxiliam financeiramente o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Lembrando a você que na descrição desse podcast tem o link para você se tornar um apoiador, também para se tornar membros do canal do YouTube, onde nós fazemos nossas lives e também é disponibilizado o BBcast. Vocês também podem apoiar o BP através dos nossos links da Amazon e da X. Sempre que você for fazer alguma compra nessas plataformas, utilize o nosso link, conclua a sua compra e a gente vai receber uma pequena comissão por você ter sido indicado pelo nosso link. Nenhum valor é acrescido em nenhuma das duas plataformas quando terminar a compra, mas ajuda bastante a gente aqui. Se você não conseguir auxiliar com o Apoia-se, sendo um membro do canal lá também, essa é uma forma de ajudar o nosso trabalho. Bom, Débora, a Fórmula 1 desembarcava no Azerbaijão com uma novidade no grid, né? A gente já teve uma novidade no GP de Monza, lá na Itália, que foi a estreia do Franco Colapinto, substituindo o Sargent. Naquela mesma etapa, nosso querido Magnussen foi quicado da Fórmula 1 por uma etapa apenas, cumprindo uma suspensão, por ter atingido os 12 pontos da carteira de motorista. O Magnussen, que não tem vaga para 2025, foi substituído por aquele que vai assumir o seu lugar em 2025, que é Oliver Bearman. E o Bearman, que deixou a Fórmula 2 esse final de semana para correr pela Haas, aparentemente já está gostando da categoria. A gente teve essa substituição, né, que já... É que assim, o pessoal tava falando, será que o Bearman vai realmente destruir o Magnussen? Porque a gente teve um grande problema esse final de semana, né, pra Ferrari, em que todos os pilotos reservas deles estavam ocupados. Então, se desse qualquer problema com o Carlos ou com o Charles, eles basicamente iam correr com um carro só, né? O Bearman foi emprestado ali pra Haas, que ele ainda é piloto reserva da Ferrari, né? Ainda tá ali na academia da Ferrari. E só no ano que vem que ele vai em definitivo pra Haas. E a gente também tava tendo ali as 6 horas de Fuji, em que o Giovinazzi, que é também piloto reserva, tava correndo com a equipe, né? No WEC. E o Schwartzman também, que pode fazer esse papel, também tava no WEC. Então estavam todos os pilotos aí ocupados. E, enfim, graças a Deus ninguém precisou de mais um substituto, né? Mas o Bearman teve essa chance de guiar pela Haas e fez um trabalho muito bom, assim, tirando aquela batida que ele teve no treino livre, que eu acho que assim, algo que é normal até. Baku, por mais que ele no ano passado tenha feito a pole e ganhado a corrida principal na Fórmula 2, é uma pista muito difícil. Esse ano os carros estavam escorregando muito mais, tava todo mundo reclamando de falta de aderência e da pista que estava muito suja, então ele bateu, o Colapinto bateu, mas Leclerc bateu. O Leclerc bateu, que já é um piloto experiente, né? Tanto em batidas quanto em performance. Então, assim, foi difícil nesse sentido. Mas todos os outros, né, acabaram se recuperando na corrida do domingo. Então, Colapinto e o Bearman saíram com pontos e tiveram uma boa performance durante o final de semana. Acho que a classificação foi o ponto alto dos dois, assim, porque apesar do Bearman não ter conseguido chegar no Q3, ele fez uma boa classificação à frente do Hülkenberg. O Colapinto conseguiu classificar à frente do Albon no Q3. Então, assim, era algo que questionava, né, muito se a Williams estava... o quanto que o carro da Williams era ruim, o quanto que você ter dois pilotos trabalhando juntos ali ia funcionar. E foi, assim, um final de semana bem bom, tanto para a Williams quanto para a própria Haas. Exato, foi muito legal esse encontro de gerações, vamos pôr assim, né? Porque a gente teve a estreia do Bearman pela Haas, já que ele já havia estreado esse ano pela Ferrari, e também entra para as estatísticas da Fórmula 1 com um feito histórico, que é o único piloto a pontuar por duas equipes diferentes numa mesma temporada, e ainda tem o plus, né, que é em suas estreias, né? Então, assim, isso pro Bearman foi muito legal. O Bearman, que é um piloto assim, que a gente espera bastante dele, e o fato dele já colocar a Haas num ponto em que você vê que ela ficou competitiva é muito legal. A gente via
o Hülkenberg sempre competitivo, mas o Magnussen ali sempre orbitando entre competitivo e fazendo desastre. E é aquela coisa, né? Coloca aquela pulguinha atrás da orelha do pessoal da Haas. Será que compensaria realmente ter o Magnussen de volta ou já chutar o Magnussen pro resto da temporada e ter o Berman competindo? Lembrando que o Berman praticamente vai ficar aí 2 meses parado, porque a Fórmula 2 não tem corridas, né? Então, ele é um piloto que poderia cobrir essa vaga aí do Magnussen tranquilamente. Na verdade, acho que até seria bom pra própria Haas, né? Ter o Berman nesse restante de ano, porque ele ia pegar mais confiança com o carro, não só naqueles treinos livres em que ele tá fazendo, né? E já fez. Seria melhor se ele tivesse essa oportunidade de terminar a temporada, já que o Magnussen não vai ficar nem na Fórmula 1 e muito menos na Haas, né? Não, e vai lembrar que a Williams vem numa crescente de pontuação hoje, com os pontos do Colapinto e do Albon. Eles ultrapassaram o Alpine e estão a 13 pontos apenas da Haas. Então, assim, a Williams ainda pode, com o Colapinto e com o Albon, buscar atingir a Haas. Então, a Haas acho que seria interessante ela pensar por esse ponto, porque, assim, a Williams vai pontuar, eu acredito bastante, tem chance de pontuar com os 2 pilotos sempre que possível, e vai se colocar muito à frente da Haas. A Haas acho que dificilmente vai conseguir bons pontos como ela vinha conseguindo. Bom, Débora, os GP do Azerbaijão, desde a sua estreia, quando começou na Fórmula 1, era o GP da Europa, ele teve corridas boas, mais boas do que ruins. Acho que, se não me engano, a gente só teve uma corrida realmente que foi assim, bem black, não teve nada de interessante. Tirando isso, tivemos excelentes corridas. E desse final de semana não foi diferente, mas eu acho que o interessante ali da corrida realmente começou já na classificação, né? Com a disputa da pole, a gente vendo que a Red Bull não ia buscar conseguir fazer vamos à frente ao que a Ferrari e a McLaren estavam fazendo, mas já no Q1 a gente já teve a surpresa da eliminação do Norris, né? Que assim, a gente teve essa semana a McLaren falando que vai colocar, né, toda a equipe à disposição, o Piastri vai trabalhar para o Norris buscar o título de pilotos, e o Norris já fica no Q1 deixando em aberto essa discussão. Eu acho que, assim, o Azerbaijão realmente é uma corrida que nem sempre é tão incrível, mas ela tem essas características em que se a gente tem safety car, ou é uma corrida também que é bem estratégica, né, a gente consegue ver alguns pontos altos. E esse ano, com a disputa que tá tendo, foi uma corrida bem mais interessante. Mas realmente, né, a classificação, acho que assim, ver o Norris ficando no Q1, em 17º deu uma desanimada, porque ele é o piloto que tá tentando buscar ali o título contra o Verstappen, né? E por mais que o Verstappen talvez não tivesse chance de chegar no pódio esse final de semana, não dá pra poder deixar essa porteira aberta pra que a Red Bull faça pontos, né? E não era só um final de semana em que o Verstappen não tava ali tão bem. Era um final de semana em que o Pérez estava superando o Verstappen. Então tinha uma chance ali da McLaren colocar algo a mais, né? Então foi ruim ali pro Norris estar em 17º. Não é uma corrida que é tão fácil desenvolver e fazer ultrapassagens, né? Então ele ia contar muito com a estratégia da equipe, né? Vendo pelo cenário do... Exatamente, mas no final, né, na classificação, a gente teve a pole do Leclerc, seguido por Oscar Piastri, Carlos Sainz, né, e o Checo Pérez ali em 4º lugar. Esses 4 primeiros ali, já nas discussões que a gente vê do pessoal apostando entre os 4 como possíveis vencedores, mas colocamos o Charles Leclerc muito mais com chances, porque depois que a gente viu o gerenciamento de pneus que ele fez em Monza, né, mostrando que ele poderia sim ali buscar essa vitória no Azerbaijão, até conseguindo manter a liderança por um bom tempo, seria algo interessante, mas a corrida a gente veio que se desdobrou um pouquinho diferente. Eu acho que, assim, falando sobre o envolvimento do Leclerc, o João Passon, é muito complicado, porque o Leclerc, em termos de pole, ele é o piloto que tem mais poles no Azerbaijão. Essa foi a 4ª, mas nenhuma delas converteu em vitória. Tanto que a gente olha ali pro cenário do Azerbaijão, né, as únicas equipes que tinham vitória antes da McLaren era a Red Bull e a Mercedes. Nunca nenhuma outra equipe, desde que o Azerbaijão entrou no calendário, teve vitória. Então a Ferrari tava nessa coisa de também conseguir superar isso, né? Tipo, ter uma vitória no Azerbaijão. E não foi o que aconteceu. O Leclerc, assim, de novo, falhou nessa coisa de faz a pole e não consegue converter em vitória. Eu acho que é uma marca muito ruim que ele tem. Assim, por mais que muitas vezes ele seja rápido
em alguma corrida ou outra ali ele consiga jogar mais com a equipe, né? A equipe agora, para entendendo mais com ele, é muito ruim ter esse histórico de não converter pole em vitória. Quando a gente fala de, tipo assim, um dos maiores do grid, que é o Hamilton hoje, basicamente, não que todas as poles ele converteu em vitória, mas os números dele são iguais, tipo, vitória e pole é a mesma coisa, sabe? É como se o Hamilton tivesse convertido todas as poles dele em vitória. Isso é uma marca muito boa. Pro Leclerc, não, porque ele tem menos vitórias do que poles. Exato. E nessa corrida, o Leclerc largou na pole, conseguiu manter a pole, ao contrário do que o Lando Norris faria normalmente, e manteve a pole por muito tempo ali. O Piastri acabou se distanciando dele. A gente ficou naquela sensação de uma disputa possível entre Piastri e Sérgio Pérez, mas o Pérez também não conseguia render, Carlos Sainz também não. O Pérez superou o Carlos na largada, né, também, então colocou ali um desafio maior para a própria Ferrari, né, de estratégia. E acho que o mais interessante desse início da corrida com o Charles liderando é que nenhum deles conseguiu se distanciar muito, tipo, a gente não viu um gap muito grande de um pro outro. Então, tinha aquela coisa de, tipo, um tentar avançar um pouco mais, o outro recuava, esse negócio de gerenciamento de pneus, né? No momento da parada também, que foi uma coisa que muita gente ficou alarmada ali. Tipo, a previsão da Pirelli é que você pare mais à frente, né, com o pneu médio. Tipo, acho que era a volta 16 ou 17, enganada agora. Mas a Ferrari e a McLaren pararam antes, né? Não, eu vi aqui, a previsão da Pirelli era a parada, tinha largado com o médio da volta 14 para 24. A Ferrari fez a parada do Leclerc na volta 16, o Piastri parou na volta... Eles pararam ali bem próximo do início da janela de trocas que a Pirelli acreditava, mas outros pilotos já tinham parado antes, né? Tipo, na volta 10, 11, 12, antes da janela. E aí uma galera ficou alarmada de tipo, nossa, mas tá parando muito cedo. Só que assim, no ano passado foi igualzinho. A pista não tinha condição de você andar com pneu macio. Esse ano eles estavam andando num cenário em que a pista estava um pouco mais quente, digamos assim, pela mudança de época, né? Então o pneu macio era descartado logo na largada, e o médio mesmo não ia durar muito tempo. Então, assim, eu vi o pessoal ficando meio nervoso com isso, tipo, vai ser uma coisa, 2 paradas. Não, porque o pneu dura muito. O pneu duro, principalmente, dura muito nessa. E o interessante é que no começo houve esse pensamento do Leclerc, né? Dele conservar o pneu, esperar alguém atacar ele, mas ele manteve a conservação. O Piastri foi a mesma coisa, conservou, teve um desgaste acentuado, mas conseguiu chegar até a 15ª volta. Quando ele colocou os pneus duros, ele foi para cima do Leclerc. E até foi uma coisa que o Piastri falou, que o engenheiro dele falou assim, olha, conserva os pneus, não ataca o Leclerc. Ele pensou, não, eu vou atacar o Leclerc. Foi e atacou o Leclerc no momento que o Leclerc estava pensando assim, não, vai todo mundo agora fazer aquela conservação de pneus para ir até o final. Não esperava o ataque do Piastri, que foi assim, desculpa, uma das ultrapassagens mais lindas que tem na Fórmula 1. E é engraçado que é uma coisa que foi sempre uma crítica que eu tenho para piloto. Cara, se é aquele momento que você tem que defender a posição, não dá o lado de dentro pro coleguinha. Não permite o coleguinha. Principalmente no Azerbaijão, né? Que é o mais fácil de você ultrapassar pelo lado. E a gente lembra daquele GP da Áustria de 2019, em que o Leclerc perdeu a vitória justamente porque deu o lado de dentro pro Verstappen. E desde aquela época eu falo, pô, o Leclerc ele tem que ter essa manha de querer se defender. E aí até depois na final da corrida ele fala, né, que ele pensou em deixar o Leclerc, o Piastri, né, ultrapassar, Piastri desgastar o pneu, ele ia atrás, mas ele percebeu que o ritmo da McLaren estava sendo muito forte e ele não ia conseguir alcançar. Uma coisa que eu tava comentando com o Rubens depois da boa corrida é que eu acho que no cenário hoje a gente tá vendo uma crescente muito grande da McLaren, que ela acaba rendendo principalmente do meio pro final da corrida, você não deixa o adversário, sabe? Somente se ele for da McLaren. Porque a gente tá vendo nas últimas corridas em que a grande preocupação deles com o Norris, que é a largada, às vezes é meio que jogado de lado, porque ele ainda consegue buscar os pilotos conforme vai passando as voltas, né? Então, acho que, assim, foi muito ruim do Leclerc ter deixado o Piastri sair e aí achar que ia buscar na pista, né? Até porque se a gente olha o desempenho da Ferrari e da McLaren durante a semana, eram carros que estavam se valendo. Então não tinha muito como achar que ia chegar ali e ia passar, né? Foi bem ruim, assim, tipo, esse momento de jogo deles. O Piastri se aproveitou muito. Acho que, assim, também, se a gente levar em consideração que entre o Piastri e o Norris, o Piastri é o piloto que desgasta mais pneu, porque ele ainda tá pegando essa manha de gerenciamento de pneu.
talvez a ideia na cabeça do Leclerc fosse certa, assim, tipo, deixa ele passar porque ele degrada a pneu mais rápido. Mas em lado competitivo era melhor não ter deixado, né? Porque aí a gente tem o resultado da corrida em que realmente ele perdeu mais uma vitória no Azerbaijão. E é uma pista de rua, né? Um traçado difícil de ultrapassar. Não... É aquela coisa, nunca deu lado de fora. Lá de dentro. Daí, tá seguindo meu conselho, nunca deu lado de fora. Bom, e nisso tudo, né, a gente teve ali a vitória do Piastri, sem dúvida um dos pilotos aí que mais merece destaque em 2024. E aí que é legal que a gente começou falando de estreantes, do Berman e do Colapinto, e ter a coroação de um piloto que já tá no seu segundo ano, mas podemos colocar ainda que ainda tem aquele cheirinho de Hulk, né, de bebezinho da Fórmula 1, que o Piastri, ele ainda é um cara que tá se amadurecendo, tá crescendo da Fórmula 1. Até eu brinco que às vezes a gente olha assim a carinha dele, ele ainda tem aquela cara de adolescente com espinha. É a cara do Berman, né? O Berman, a mesma coisa. Então, foi legal ver uma corrida em que dos 10 primeiros colocados, os 3 destaque maiores foram os pilotos mais jovens, foi a molecada mesmo. E aí até uma pontuação que a Polita fez no Twitter que é bem interessante. O ruim da renovação que estava tendo na Fórmula 1 nos últimos anos era que os cookies que vinham eram muito despreparados, pilotos ruins. E agora a gente viu que 2 pilotos rookies que chegaram, que é o Colapinto e o Berman, entregaram muito, e podemos pontuar até com o Piastri, sendo um ex-rookie, segundo ano de temporada de Fórmula 1, que tá entregando muito bem, cara. A corrida dele foi assim, sem nenhuma falha, perfeitinha, sabe? Na hora que ele tava naquele ritmo frenético para poder se manter à frente do Leclerc, eu fiquei realmente temeroso, falando assim, cara, será que não vai dar nenhuma zica, não vai consumir pneu demais? Vai dar alguma coisa de errado, e não, foi aquela entrega mesmo de vitória de piloto grande, já de piloto consagrado da Fórmula 1. Eu acho que, assim, tem uma coisa do pessoal sempre tentando encontrar o novo piloto sensação, né? Novo Senna. O novo Senna, o novo Verstappen também, né? Mas, assim, é que esse final de semana teve uma discussão no Twitter, né? De pilotos jovens, os mais velhos, o que era melhor, em que, tipo, pra você julgar que um piloto era bom mesmo. Só que, olhando pra tudo que a gente tem hoje, assim, tipo, desde Leclerc, Norris, tipo, essa galera que é ainda jovem, mas já tá há algum tempo na Fórmula 1, e olhando pros antigos, o Piastri, pra mim, é o que mais se assemelha ao que o Hamilton foi no início de carreira, sabe? Tipo, aquele jovem que chega, assim, explosão, que você vê que vai ter um futuro na categoria, se for bem lapidado, vai conseguir alguma coisa, por incrível que pareça, né? Os dois começando na McLaren, então isso é muito legal, assim. E o Piastri, eu entendo que ele ainda tem as falhas dele, tipo, esse negócio de gerenciamento de pneu. Às vezes, em algumas distas, ele ainda não se firmou muito, tipo, no que ele vai fazer, né, no traçado. Mas tem momentos em que ele é muito brilhante, tipo, como essa corrida em que ele mereceu muito a vitória. Ele foi rápido, ele conseguiu fazer um excelente trabalho de defesa de posição. E foi até uma coisa que ele ressaltou quando ele ganhou, né? Que ele disse assim, se fosse uma corrida dessa 12 meses atrás, eu não teria ganhado. Porque esse último ano, ele aprendeu muita coisa. Então ele já tinha a primeira vitória dele, não tinha peso de tipo, nossa, buscar a primeira vitória, acho que também foi importante pra ele essa tomada de decisão, né? E foi um jogo de xadrez essa corrida, assim, entre ele e o Leclerc. Ele realmente não se abalou em saber que tipo, o Leclerc tinha mais experiência na Fórmula 1 e principalmente no Azerbaijão, que ele já tinha classificado bem outras vezes. Foi muito legal. Foi uma corrida de piloto grande mesmo. Eu acho que essa galera nova que a gente fica especulando quem em algum momento vai se tornar campeão, acho que o Piastri deve se tornar campeão. E aí quando a gente vê a McLaren, tipo, um final de semana antes, né? Uns dias antes, na verdade, falando, olha, a gente vai priorizar o Norris porque ele tá na disputa título. Mas ao mesmo tempo, tipo, a fala da McLaren é com aquele pesar, né? Com aquela coisa de tipo, vamos analisar corrida após corrida pra ver o que vai acontecer. Porque eles também não querem priorizar o Norris e dizer que ele é o primeiro piloto da equipe, sabendo que tem o Piastri, em que se eles cuidarem e lapidarem, o Piastri pode também vir a ser o piloto que vai buscar um título pra McLaren, né? Então eles estão nesse jogo aí também interno, do que fazer com os dois e de como que eles vão gerenciar os dois. Então a gente tem aquele momento em que a McLaren deveria decidir quem é o primeiro piloto nesse restante de temporada. Eles não podem descartar o trabalho do Piastri. Eu acho que nem tem como descartar o trabalho do Piastri, mas também assim, eu vou ser sincero, eu acho que a McLaren não ficaria muito em dúvida nesse momento ainda de continuar apoiando o Norris, porque se a gente olhar a corrida do Norris foi espetacular, sabe? Ele quase
chegou no... Ele quase partiu de 17º para chegar em quarto. 15º. Que ele ganhou do... Ah, é por causa do Gasly. Motor, do Hamilton e do Gasly, que Exato. foi trocado depois da... Então, de 10º para quarto lugar, são 11 posições ganhas. Tudo bem, teve ainda as duas que foi do Sainz e do Tcheco, mas é aquela coisa. Ele conseguiu. Quantas vezes a gente viu o Tcheco não conseguindo escalar pelotão como foi agora? Outros pilotos também não conseguindo fazer isso, e ainda numa pista travada como é o Baku. Tudo bem, aquele retão ali tem chance de ultrapassagem, tal. Mas é uma parte pequena do traçado que é muito apertado, né? A própria corrida da Fórmula 2 foi muito travada. E é uma corrida de Fórmula 2, em que o carro é menor, em que você vê que os pilotos estão muito nem aí, muitas vezes, e vão pra cima mesmo. A gente teve uma corrida bem travada, assim, tipo, quem largou em primeiro lugar venceu, basicamente. Mas eu acho que, assim, a corrida do Norris, né, falando sobre ela em específico, foi uma prova muito boa, porque... Ele pode não largar bem na frente, na primeira posição, mas ele largou muito bem no meio do pelotão. Tipo, ele se livrou de uma galera ali, já escalou o pelotão, foi fazendo ultrapassagem, conseguiu se livrar ali do povo. Teve uma parte da corrida dele em que eu fui meio crítica, mas depois deu pra entender. Aquele momento em que a equipe pede pra ele dar uma segurada no Pérez. Tipo, você vai conseguir segurar o Pérez por pelo menos umas 2 voltas? Ele, vou. Não conseguiu. Só que assim, pensando em leitura de corrida, ele não tinha que segurar o Pérez, ele tinha que segurar o Verstappen, que tava ali atrás. E aí depois, porque como o Norris estava naquela estratégia diferente, né, ele largou de pneu duro pra poder permanecer mais tempo na pista e depois ir pro médio, ele deu aquela segurada no Verstappen, que o Verstappen tinha já trocado pro pneu duro e ficou, um tempo atrás do Norris, tipo, não conseguia passar de jeito nenhum. Aí o Verstappen reclamou do freio do carro, tava ruim ali, eles ficaram naquela coisa. O McLaren foi parar ele no limite, até ficou aquela dúvida, tipo, se tinha sido uma boa ideia ter alongado tanto tempo do Norris pra fazer essa troca de pneu, né? Porque dependendo de onde ele voltasse, ele ia voltar no meio do tráfego, era ruim. E deu certo, ele conseguiu superar o Verstappen em pista de novo, sabe? Então, a leitura da corrida da McLaren dessa vez foi muito boa e dos pilotos também. Porque a McLaren também tem essa fama, né? De não prestar atenção no que tá acontecendo na pista pra fazer as coisas. Exato. E com essa corrida dos 2 pilotos da McLaren pontuando mais do que os pilotos da Red Bull, já que um abandonou e Max Verstappen ainda parou nos boxes para fazer um pit, para fazer uma volta rápida, mas acabou perdendo essa volta, esse pneu aí por causa do acidente com Carlos Sainz e Pérez, né? Do Pérez e Sainz. Que a gente vai falar disso agora, mas a McLaren assume a liderança com a Ferrari também chegando ali próximo da equipe Red Bull. Deixa eu até pegar aqui o Mundial de Construtores, que está a McLaren na liderança com 476 pontos, Red Bull com 456, 20 pontos de diferença para a McLaren na liderança, e com 31 pontos atrás está a Ferrari, que 31 pontos não tá tão difícil de tirar, não. Lembrando que em Singapura pode ser que haja novamente o apagão da Red Bull. Uma vitória da Ferrari, né? Uma vitória da Ferrari, uma dobradinha. Consegue aí. Eu acho que o mais legal disso, assim, é que se a gente pegar os podcasts ali no começo do ano e agora, no começo do ano, assim, se alguém me falasse que a McLaren ia superar a Red Bull no Mundial, ou a Ferrari tinha chance de chegar na Red Bull, eu falo, gente, vocês estão malucos, sabe? Tipo, não tem como, cara, o carro da Ferrari não funciona, a McLaren, meu Deus do céu, ainda tá tentando encontrar, e agora a gente chega nessa parte. Então, acho que o mais legal é que, assim, tava todo mundo, gente, era geral, tava todo mundo muito chateado com o que estava acontecendo. Períodos de dominância, mas em que você não tem reação das outras equipes, é muito ruim. E as coisas foram andando, assim, tipo... Na verdade, olhando o que aconteceu, há umas 3 corridas atrás, eu não acreditava nem que a Ferrari ia conseguir chegar na Red Bull, porque estavam sofrendo muito com o Balsing, o carro não estava rendendo, eles trouxeram a atualização, não funcionou. E aí a gente chega agora que, tipo assim, até a Ferrari tem chance de passar a Red Bull. Nossa, tipo, muito legal. Não, isso é muito bom, né? E diga-se de passagem, até a Mercedes tá bem no Mundial de Construtores, com 309 pontos. Levando em consideração a corrida do Hamilton e as atitudes da Mercedes com o Hamilton esse ano estão bem duvidosas, tá precisando alguém mandar um e-mail de novo pra Mercedes e falar, a gente sabe o que vocês estão fazendo. Porque quando mandaram, o negócio funcionou. Exatamente. Bom, agora falando rapidinho ali da batida do nosso querido Carlos Sainz com o Sérgio Pérez. Tem uma pergunta da Aninha disso. Tem pergunta da Esther e da Aninha sobre isso. Vamos primeiro então falar da pergunta da Esther, que ela trata um pouquinho da questão da McLaren também, que ela manda os parabéns para os McLaristas, né, que agora nós somos líderes do Mundial de Construtores, e tem o plus, que a própria Ferrari pode assumir o segundo lugar.
e que, diga-se de passagem, será um tesão ver Ferrari e McLaren novamente dominando o cenário da Fórmula 1. Mas ela pergunta, né? Vocês acham que isso incentiva a não manter o Pérez, a perda da liderança do campeonato de construtores, ou pelo carro estar inguiável, a Ferrari vai preferir Ferrari não, a Red Bull vai preferir ficar na segurança de mantê-lo? Eu acho que assim, depois dessa coisa que o Pérez, tipo, na afobação ali, de não ter decidido a ultrapassagem com o Charles, depois perder pro Carlos, sabe? Ficar naquela dúvida ali até ter a batida. Ao meu ver, era melhor mandar. Não, ao meu ver, ele nem embarcava pra Singapura. Eu falaria, meu querido, deu assim, tipo, imaturidade. Na melhor corrida que ele teve, em que até a Red Bull meio que passou a mão na cabeça dele, né? Falando, ai, nossa, agora a gente entende o que o Pérez tava passando no carro, porque as reclamações do Verstappen agora são as mesmas do Pérez. Então, tipo, ficou mais fácil pra Red Bull gerenciar os dois. No momento em que eles entendem isso, tipo, o Pérez tem a chance de terminar a corrida na frente do Verstappen e ele não termina. Tipo, ele nem terminou a corrida. No final de semana que a Red Bull tava perdendo a liderança. Nossa, gente, eu mandava embora. Não, no final de semana que precisava do Pérez defender o Mundial de Construtores, cara, não tem cláusula no contrato que faça você manter. Desculpa. Aí o pessoal fala, tem a questão da Red Bull ser muito bem vendida no México. Cara, então, isso, eu vou ser sincero, isso pra mim seria impedir de contratar o piloto. Eu não poder demitir o piloto porque ele é bem visto em um país. Bem visto em um país era impeditivo de eu não iria contratar ele, porque eu não poder dispensar um piloto a qualquer momento, pra mim é uma coisa horrível como chefe de equipe. Não, ainda se fosse, tipo assim, nos Estados Unidos que tem 3 corridas, fala, 3 corridas, nossa, talvez pra imagem, né, seria bom. A gente é uma corrida no ano, no final do ano, quando o campeonato tá quase decidido, porra! E aí vale aquele estudo, né? Quantas pessoas consomem Red Bull dentro do México que consomem vinculados à imagem do Pérez? Não é só porque a família dele é a bambambam do México e... Exatamente. Às vezes esse estudo aí tá muito, assim... enviesado, porque às vezes ninguém sabe, ninguém. Quantas pessoas têm conta Santander só por causa do Carlos Sainz na Espanha? Quantas pessoas tomam café da Lore por causa da Ferrari? Tirando a gente? Tirando eu. Exatamente. Mas assim, sério, eu chutava ele. Não tem nem... Posso falar carro inguiável? Carro ser inguiável para qualquer um dos pilotos. Eu preferia muito mais apostar num piloto que tem sangue novo, como é o Lawson, que pode entregar, que pode ser o cara que fala assim, pô, eu tenho que escrever minha história, eu tenho que mostrar que eu tenho competência para permanecer na categoria, do que um cara que só tá lá na categoria por tá. Eu concordo muito com o que o pessoal tá falando nesse momento, assim, tipo, que o Berman veio aí e já chegou pontuando, o Colapinto substituiu o Stroll, não. A gente gostaria também que esse daí fosse substituído, mas substituiu o Sargent, né? E veio nesse negócio de tá pontuando já, e enfim. Aí a gente tem ali, tipo, um Gabriel Bortoleto que o pessoal tá falando. Eu acho que, assim, tá começando a mexer de novo na Fórmula 1 pra gente ter uma renovação do grid, né? Que o pessoal comece a apostar em jovens pilotos. Aí você olha para a Red Bull, que era a equipe que mais apostava em jovens pilotos, que mais se dedicava a ter pilotos na sua base. Numa semana em que eles acabaram de contratar de novo mais um monte de jovem piloto para várias categorias aí, né? Eu, sinceramente, eu falaria, bom, a gente tem 2 pilotos na base hoje, sabe? A gente tem o Lawson, que a gente já viu que pode entregar, então deveria dar essa chance pro Lawson. E, assim, arriscar talvez com o Hadjar, porque o Hadjar tá ali brigando com o Bortoleto, sabe? Tudo bem, não veio de 2 finais de semana muito bom na Fórmula 2, mas é um piloto que tá disputando o título, sabe? Aí o que você fala e faz com esses pilotos, assim, tipo, o Lawson bloqueia ele pra qualquer possibilidade que ele pode ter na Fórmula 1, mas não utiliza o menino. O Hadjar tá ali também pra poder terminar o campeonato da Fórmula 2 bem, ninguém faz nada. Pô, gente, a Red Bull também precisa se mexer, sabe? Acho que tem hora que desapegar, assim, dar uma cadeirada dos candidatos que ela tem e usar outros. Eu acho que a Red Bull conseguiria se livrar fácil dos 2 encostos que ela tem, do Ricciardo e do Pérez, colocar o Lawson e mais um piloto, o Hadjar, por exemplo, na equipe. Tem uma renovação até do próprio quadro dela de pilotos, jovens pilotos, de bons talentos que ela tem. Ou tem tanto medo, assim, tipo, tá com tanto medo de quem pode vir. Gente, o Franco Colapinto tá aí. Não tem vaga pro ano que vem, tá sobrando aí, sabe? Tipo, é um piloto que às vezes se a Red Bull quiser tentar contratar e a Williams talvez nem tente barrar, porque ela não tem perspectiva de colocar esse cara na coisa, às vezes eles falam, tipo, toma,
a gente já roubou o álbum de vocês, então o argentino, leva. Devolve o álbum, fica com o Colapinto. Nossa, eu devolveria fácil, fácil. Não tô falando que o álbum é um cara que se merecia descarte, mas eu acho que o álbum talvez numa Red Bull, uma Racing Bulls, conseguisse entregar até um pouco mais, não sabe? Eu acho que ele na Red Bull... É que na Red Bull já foi difícil pra ele. Já foi difícil, é. Mas aí a Débora falou da pergunta da Aninha. A pergunta da Aninha envolve um pouquinho a questão do Verstappen, né? Eu já vou colocar as duas perguntas dela pra agora. Seria, por que Verstappen está sofrendo tanto com o carro? Tudo indicava que seria um final de semana do Pérez e se não fosse pela batida com o Sainz. Onde a Red Bull se perdeu a ponto de estar jogando fora o campeonato? O que deu de errado no carro do Verstappen? Repetindo o que o Christian Horner falou nessas 2 últimas semanas, Os né? nudes não são meus. Ele deixou claro. Ele falou que, olhando, assim, se você sentar agora e ver a situação que a Red Bull chegou e o que eles tinham no ano passado e no início desse ano, o carro já tinha alguns problemas. Aquelas reclamações do Verstappen que começaram a se acentuar ali no final do ano passado, no início desse ano, em treino livre, em que ele falava, olha, o carro não tá funcionando tão bem, a equipe acabava dando uma proposta de configuração e não funcionava. Quando você olha pra isso, era um indício de que o carro tinha algum problema. Mas era muito mascarado porque os outros carros das outras não tinham chegado no nível da Red Bull, não tinham um carro ativo. E eles estavam correndo sozinhos ali, conseguiam trazer atualização, então eles estavam sempre à frente do restante do pelotão. No momento em que todo mundo chegou e a Red Bull precisou dar uma atualização maior no carro para poder tentar compensar esse ganho que a McLaren e a Ferrari tinha seguido, eles se perderam naquela coisa de tipo assim, estamos trazendo um grande pacote de atualização. Porque geralmente eles estavam trazendo algumas peças e aí você tem um controle melhor. Você traz uma asa, você vê como ela se comporta com o restante do carro. Não funcionou? Você volta para a anterior. O assoalho faz pequenas modificações até ele chegar na parte que funciona. Era algo que o Adrian falava muito, né? Tipo, a parte inferior do carro precisa estar funcionando muito bem com a parte superior, porque esses carros, eles precisam, nessa arquitetura que tem hoje, né? Ter esse trabalho. E a parte inferior do carro é a mais importante. E aí, eles começaram a se perder nisso, né? Então, eles trazem uma atualização para poder começar. Não funciona. Aí, chegou na corrida passada, né? Que foi em Monza. Eles retrocederam as atualizações do carro. Então, eles mudaram algumas coisas ali para poder pegar peças passadas e botar no RB20 e ver se funcionava para eles terem uma melhor controle da configuração. Usaram a asa ali de Monza e sim, eles estão meio perdidos nessa coisa de configuração, né? Tanto depois que eles começaram a desandar para Red Bull, as melhores corridas, de certa forma, foi as com sprint, porque eles tinham como testar uma configuração para sprint, via se aquilo funcionava e botava para corrida, né? E eu acho que é isso, tipo, meio que falando o que o Horner disse é nesse sentido. Mas se a gente olhar, é meio que por isso mesmo, sabe? E aí, em questão de feedback, tipo, você começa a ter, tipo, um Verstappen muito estressado com a equipe não conseguindo resolver. Ele dá o feedback dele, mas a equipe já não consegue mais traduzir aquele feedback numa configuração ideal. Pro Pérez, agora eles veem que o Pérez estava reclamando do carro, que era tipo a parte da frente, da traseira não conversando uma com a outra, fazia sentido realmente, porque o Verstappen agora não tá mais conseguindo lidar com esse carro, que não tá correspondendo uma coisa à outra. Então essa coisa, né, de você ter o carro, tipo, tá tendo aquele negócio de subviragem, e a traseira, tipo, você conserta a dianteira, mas a traseira, ela vai pro outro lado, e aí a gente vê, tipo, o Verstappen errando muito e não conseguindo acertar, assim, tipo, aí acho que virou realmente aquela coisa, gente, a gente se perdeu no que a gente tava fazendo aqui no carro. E aí, né, pra todo mundo que tava falando, o André Newey não é lá essas coisas, olha isso. Olha o que deu. O André Newey não é lá essas coisas, mas tá saindo. Exatamente. Nessa semana que ele foi anunciado, né, em definitiva aí na Aston Martin. Teve uma polêmica disso aí também, Qual né? foi a polêmica? A polêmica foi que a Aston Martin anunciou o Adrian Newey, e aí foram perguntar pro Christian Horner, e aí, o que você achou desse anúncio? O Christian Horner falou que foi muito precipitado esse anúncio da Aston Martin. Foi demais, too much, porque o Adrian Newey só vai assumir em março do ano que vem, 1º de março do ano que vem. Então, assim, eles quiseram antecipar muita coisa. Meu querido!
Março já está aí. É que assim, é que ficou muito feio pro Christian Horner internamente na Red Bull. Porque um cara que só vai poder assumir na outra equipe em março, já tá dentro da fábrica da outra, nem que seja pra ser anunciado. Quer dizer, você acha que o Adriano só chegou lá e foi pro palquinho pra poder fazer anúncio? Ali ele circulou a instalação, apontou que tem que mudar, que não tem que mudar. Meu, eu vi muita gente falando, não, mas ele só vai poder desenhar, participar do desenvolvimento de março. Aí ele vai ficar na casa dele lanchando até lá. Aham. Uhum. Não, fora outra coisa, Meu filho, coisa que eu queria se a gente, saber. nas nossas férias de trabalho, a gente trabalha pro escritório, pro trabalho normal, você acha que o cara que tá... Ah, vai. Não, uma coisa que eu queria saber, o Adrianinho, beleza, Peraí, mas tá quando indo... começa a temporada da Fórmula 1 ano que vem? no começo de março. Então, já pensou? Não, a Aston de Martin pode anunciar um carro genérico, chega na Austrália, a Adriano já pode assumir. Opa, gente, um dia eu fiz esse carrinho aqui, Olha ó. que bonito. Ô, Alonso vencendo, Stroll em 15º, mas Alonso venceu. Ah, gente, vai. Pelo amor... Não, o negócio, né, do Adrianinho, tipo, semana a Aston Martin também divulgou, né, as novas instalações, porque eles estão mudando muita coisa, né, lá dentro. Tipo, a nova parte do prédio, não sei o quê. E ano que vem, se eu não tô enganada agora, com datas, até agora o túnel de vento da McLaren seria o mais moderno, né? O mais novo. Que a Aston Martin vai inaugurar o dela no ano que vem. Então, tipo, é que a gente, a Aston Martin, ela roubando o projeto dos outros, né? Na lata de lixo dos outros, que ela só copiava o desenho de cima. Só o desenho. Ela já conseguiu o pódio. Ah, imagina agora com o Adrianinho e Por isso que eu falo, pelo esse amor de ano Deus. foi assim, eu acho que Eles o não Lawrence... vão copiar a Red Bull porque tá ruim. O Lawrence Stroll chegou pro Alonso e falou assim, então, Alonso, 2024 vai ser um ano descartado. Não, e outra coisa, você viu o Alonso, né? Falando que pra poder contratar o New, ele bancava. É lógico. Eu banco o salário dele se for preço. Se dinheiro que está faltando pra você, Lawrence Stroll, que é um bilionário, eu que sou um pequeno planetariado, banco. Olha, gente, esse Alonso é um piadista, né? Nossa senhora, mas tá sonegando imposto até. Mas o Lawrence chegou assim e falou assim: olha, esse ano acabou, não vai ter investimento, vai ser esse carro, essa bosta também. Mas ano que vem, esse ano que vem, porque, cara, o Alonso morreu, foi troco. Já era pro Alonso ter despirocado. Não, ele começou, né? Aí eu acho que o Lawrence chegou. Então, mano, cala a boca, que o Adriano tá vindo aí e vai desenhar carro novo pra você. Aí, é que nem criança quando recebe brinquedo novo. Não, e aí o pessoal fala, não, mas não vai fazer nada o Adriano. Porque tem uma pergunta, assim, muito séria. Duas coisas. Quem? Não, eu tenho uma pergunta sobre o Adriano. Que é aquele caderninho vermelho que ele passou 20 anos com ele na Red Bull. Ele vai deixar o caderninho? Porque aquele caderninho tem coisa, né? Aquele caderninho tem muita coisa. Ele vai fazer o que com aquele caderninho? Ele foi na papelaria, comprou um caderninho igual, entregou pra uma criança de 5 anos, falou pra criança, desenha várias coisas. Vai entregar pro pessoal da Red Bull e vai sair correndo, vai pular um muro da Aston Martin. Outra coisa, se ele for... Puta, imagina, a fábrica da Aston Martin da Red Bull é próxima. Mano, o Adriano vai passar todo dia mostrando o dedo, dando beijinho. Mas assim, talvez, agora pensando assim, em nível, né, de pessoas pensando longe, talvez foi o Adriano que criou aquela porra daquele caderno da Tilibra, que você escreve e aí você escaneia ele, tem os QR Code, e ele sabe o que você escreveu na página e manda para o seu celular. Então pode ser que o caderno vermelho que o Adriano está usando é um caderno da Tilibra que vai tudo pro celular dele, tudo que ele escreveu. Então ele entrega o caderno. Quando ele for para a Aston Martin, ele ganha o caderno verde dele, né? E aí tá lá tudo. Gente, é uma coisa que eu gosto muito, assim, né, da Fórmula 1, que é um período de jardinagem, né, que jardinagem é a tradução mais bocó que tem, né, porque é o período de quarentena, mas o pessoal não corrige muito quando vai traduzir. Então, o período de jardinagem, como dizem, os jardineiros ficam lá 1 ano. Você acha que o cara fica 1 ano coçando o saco? 1 ano. A Ferrari contrata lá, né? Que nem aconteceu com o D'Ambrosio lá e o outro da Mercedes. Contratando, eles vão ficar 1 ano coçando. Assim, recebendo salário de graça. Ai, gente, não, muito otário. Não, a Aston Martin chega para o Adriano e fala assim: você vai ficar 1 ano. 1 ano eu vou te pagar salário. Mas assim,
não é por nada, não, mas revisa aqui uns trem pra mim. Não, olha aqui, ó. Não, eles não vão criar o e-mail adranil e @austomart, entendeu? Eles vão criar Eles vão criar adranil.austomart@gmail. Vai usando esse, enquanto que a gente tá aqui, ó. Vai lá pra África do Sul. Não, Ó, a gente tem uma conta do Teams. Vai ficar aberta na nossa salinha, mas você só acessa se você quiser. E aí o e-mail também não é Adranil, é Adriano Nelson, entendeu? Um negócio assim. Adriano Neves. Ai, não, um cara desse que fez um monte de carro bom, ai, de repente ele saiu da Red Bull e sofreu um apagão. Acho que é a vontade que a Red Bull tem de pegar um bastão e dar a cabeça dele pra apagar a memória. Pegar uma cadeira. Pegava uma cadeira. Nossa, não disse. Nossa, gente. Tinha pegado uma cadeira, o Adranil, e não tinha saído. Ai, olha. E aí, meu Deus. voltando à situação da Red Bull, que é periclitante, nós tivemos um acidente entre Carlos Sainz e Pérez. Na verdade, entre Pérez e Carlos Sainz, porque foi o Pérez que foi errado. Eu vi muita gente crucificando o Carlitos, mas, cara, até a pergunta tem a pergunta da Ninha aqui, que a gente já tá arrumando pro fim do podcast, em que ela pergunta, né? Sainz e Pérez foram com muita sede ao pote e acabaram batendo ou foi acidente de corrida? Foi acidente de corrida pra agradar gregos e troianos, né? Pra gravar. Mas, antes até a gente comentar isso, acabou a corrida, eu e a Débora assistimos as últimas 4 voltas pelo onboard dos 2 pilotos. A gente fez o mesmo que os comissários, eles colocaram isso no documento. A gente assistiu as 4 últimas voltas do Sainz e do Pérez. Por quê? A gente queria ver exatamente como eles entravam naquela curva. O Sainz, na volta do acidente, na volta 49, ele entrou exatamente como ele entrava, fazia o mesmo traçado. O Pérez, em decorrência da ultrapassagem, da tentativa de ultrapassagem, não fez igual das últimas 4 voltas. Porém, ele manteve uma linha pouco mais audaciosa, fechando o Carlos Sainz, já que o Carlos Sainz, quando ele termina de fazer a curva, que ele entra ali na reta, ele já está com uma leve acentuação para o meio da pista, seguindo. Você olha o halo ali, aquela metade do halo do carro do Carlos Sainz, tá exatamente sobre o carro do Leclerc. Então, ou seja, ele está fazendo a mesma linha do Leclerc. E ele, quando o Leclerc vai pro meio da pista, que é o que tá todo mundo fazendo, a Ferrari tava fazendo isso, Não, todos fazem isso para fugir da sujeira, que era de folha e borracha. Ele faz o mesmo movimento, tipo, ele tá seguindo o Leclerc e o Pérez vem, né, dentro ali e, tipo, vendo que tá todo mundo fazendo essa trajetória, ele não segue isso, tipo, ele se mantém ali naquela direção, né. E os comissários falaram que, assim, os dois meio que deram uma mexida no volante, né, tipo, e, assim, não tinha como declarar quem era culpado ou não. Eles analisaram o incidente, deram como incidente de corrida, né? Tipo assim, de decidir quem era mais culpado que o outro, né? Porém, assim, tipo, o Pérez estava um pouco mais errado porque, né, tava todo mundo fazendo aquela direção e ele que não fez. Então, teve a batida ali. Gerou discussão, né? Tava todo mundo querendo que o Carlos fosse punido. Se fosse punir, provavelmente ia ser aquele negócio de tipo, talvez dar uma punição em tempo, mas é convertido na perda de 3 posições no grid de largada da próxima corrida, mais 2 pontos na superlicença, que é meio que o padrão que eles estão dando de punição esse ano. E não rolou, né? Ficou nisso aí, tipo, só uma advertência pra eles e vida que segue. Mas no final até a gente comentou sobre isso lá no grupo do BP, de apoiadores, que realmente seria esse o resultado final. Porque os dois se prejudicaram, os dois não foram pro pódio. Os dois terminaram a corrida de um jeito bem ruim. O Sainz, por mais que seja um piloto que não precisa provar nada, é um piloto que tá mais já terminando a temporada na Red Bull, vai pra Williams, na Ferrari, vai pra Williams, tem um contrato promissor na Williams, é um piloto que ainda tem muito tempo ainda de Fórmula 1, já o Pérez é o cara que já tá com a imagem desgastada, já é um piloto que, sabe, eu se sou um chefe de equipe realmente não estaria mais tolerando a presença dele, não é um piloto fácil, não é um piloto que agrada a presença dele dentro da equipe, e que sinceramente, que a gente comentou agora há pouco, eu já nem mandaria ele para Singapura, já mandava ele embora pro México e vai o Lawson assumir a vaga dele, ou sobe Tsunoda e deixa o Lawson lá com o Chardo, enfim, faria qualquer coisa menos manter ele na equipe. Eu acho que assim, para muitos não agradou a decisão, né? Acho que alguém
Na verdade, assim, o pessoal queria que tivessem declarado um culpado, mas olhando pro resultado da corrida, cara, eles não. Acho que eles queriam menos dor de cabeça. Vão terminar essa prova aí e vida que segue, porque foi um incidente também bem no final da corrida, né? Tipo, não foi nem no meio, assim, que talvez gerasse mais comoção, né? Tipo, do pessoal aguentando ali o que ia acontecer. E aí, depois, quando acaba a corrida também, a gente tem um outro problema, que foi algo que a FIA, os comissários tomaram decisão de bloco, assim, tipo, a mesma decisão para todo mundo. Quando a corrida acabou, tava em virtual safety car, e aí tem a bandeirada. Naquele momento ali em que eles estão dando a última volta para poder voltar pros box, o Verstappen passou os pilotos da McLaren. O Gasly, o Ocon e o Nico Hülkenberg também acabaram ultrapassando outros carros ali. E isso não pode, quando você está em virtual safety car, não pode ter Mesmo ultrapassagem. na volta de recolhimento. Na volta de recolhimento, porque pode ter fiscal na pista indo até o acidente que aconteceu. Eles podem estar começando a mandar já trator, outras coisas para remover os carros, né? Então não pode ter nenhum tipo de ultrapassagem. No começo do ano, quando teve o GP da China, o Ricciardo ultrapassou em safety car e ele foi punido com 10 segundos, mas como ele tinha abandonado a corrida, ele teve uma punição no GP de Miami. Só que o do Ricciardo foi ultrapassagem em safety car durante a corrida. A deles foi depois da corrida. E no regulamento era para eles terem sido punidos, os 4. Sem conversa. Só que aí eles quiseram dar uma colher de chá ali, tipo, é a primeira vez, uma reprimenda pros 4, já tá muito bem. Não podem ultrapassar, não sei o quê. Fica um alerta pra todo mundo. Aconteceu no começo do ano, mas não é pra poder se repetir mais. E ficou esse aviso aí. Até o Norris, se eu não me engano, no rádio dele, ele fala, tipo, o que o Verstappen tá fazendo? Ele tá ultrapassando todo mundo aqui. Tipo, o Norris dedou, né? Porque tá todo mundo ciente que não é pra poder ultrapassar, mas eles ultrapassam. E meio que o padrão deles é que, tipo assim, mesmo que não tá em virtual safety car, tentem não ultrapassar os outros, porque vocês não sabem o que tá acontecendo lá na frente, né? E essa decisão foi aquilo que a gente até comentou lá no grupo do BP, né? Até o Will Mosquito falou sobre isso. Bom, se não é pra punir o Verstappen, não pune ninguém. Então foi mais ou menos uma punição, foi mais ou menos nessa linha. Não vamos punir o Verstappen, então Fora os aquela dor demais de cabeça também. de punir, porque ia mexer no grid, né? Tipo, em quem tinha pontuado, em quem não tinha pontuado, ele disse, não quero dor de E aí cabeça. tinha também a discussão do Russell, que estava sobre investigação, né? Acabou não entrando em investigação. Então era assim, aquela coisa, vai mexer muito, vai ter piloto que vai perder pontos, aí depois tem aquela discussão, se hipoteticamente Verstappen perde o campeonato por 1 ponto, aí foi o ponto da decisão dessa corrida, então realmente eles foram para o mais seguro esteticamente para a categoria. Eu acho que até o incidente do Pérez com o Carlos foi meio nessa linha de tipo, não vamos mexer mais em resultado, porque assim, se tiver que punir e levar punição para a próxima corrida, vai mexer ainda muito mais. Tá tendo uma disputa de mundial aí também, que a Ferrari tá envolvida, então não vamos mexer em nada, deixa. Bom, e para finalizar, a gente tem a questão da Sauber, né, que tá realmente aí só cumprindo tabela. Mais uma vez um GP assim bem apático dos dois carros. E aí tem a pergunta da Esther e da Aninha que seguem, eu vou ler as duas juntas, dá pra gente fazer um apanhado sobre elas. Primeiro, a Aninha pergunta, né, quer dizer, a Esther, desculpa, falando que o Bortoleto está brilhando na F2, hoje se tornou líder do campeonato, com 2 corridas faltando, com 4,5 pontos, se eu não me engano, 9,5 pontos, não me recordo agora, com de vantagem, então tem chance aí matematicamente de ser campeão já na próxima corrida. Seria interessante. Mas vamos lá. Mas infelizmente, a Esther pontua, mas infelizmente ele não teve chance de ganhar em uma corrida de Fórmula 1, como outros pilotos tiveram por N motivos. Realmente, o Bortoleto não tem nem pontuação, nem chance, nem possibilidade. Não, a pontuação ele tem. O que ele não tem é a quilometragem. Aquele treino que a McLaren fez com ele no carro lá, passado, né? Não completou os 300 quilômetros. Então, enquanto ele não completar os 300 quilômetros em um carro de Fórmula 1, ele não pode fazer o treino livre. Ele já tem ponto na superlicença suficiente para fazer treino livre, mas ele não tem quilometragem. E aí ela pergunta, vocês acham que o Franco Colapino pode estar ganhando uma vantagem nesse sentido
como possível candidato à vaga da Sauber. E aí a Aninha pergunta sobre o seguinte: já iniciar a reestruturação da Sauber, 2024 parece ser um ano perdido para a equipe. Eu vou falar um pouco da questão do Franco Colapinto na questão da Sauber, porque eu vi muita gente falando disso no Blue Sky, até eu brinquei um pouquinho, mas assim, o Franco Colapinto, ele vai voltar para a Fórmula 2, e eu acho que ele volta disputando. Dito isso, o Franco Lapino, ele é um bom material que a equipe Williams pode manter, até mesmo por ser um piloto barato, que já é um piloto da academia, já gastou dinheiro com ele, já é um piloto experiente que ela não precisa renovar o contrato, por exemplo, com o Albon. Ela precisa ter dor de cabeça com nenhum dos dois pilotos para renovar o contrato futuro. Nem com o Albon, nem com o Sainz. Não precisa ter dor de cabeça com nenhum dos dois. Simplesmente pega os dois e vem. Vamos começar a criar caso. Eu quero um frigobar dentro do meu dormitório. Eu quero isso, quero toalhas brancas com seda da Jamaica. Tem um piloto que só quer correr. Então, vocês vão criar casa, eu tenho o Franco Colapinto. Se vocês começarem a encher muito meu saco, eu colo o pinto em vocês. É isso que o James vai falar pra eles. Então, assim, eu acho que o Franco Colapinto é muito mais interessante a Williams segurar ele, não perder pra uma Sauber futuramente, chegar pra ele e falar assim: guri, calma, fica quieto, aguarda, porque se o Carlos Sainz, ou até mesmo o próprio Albon, criar caso numa renovação, eu tenho você. E é nisso que eu tô gostando, nisso que eu tô tendo fé pra ter o Colapinto futuramente na Fórmula 1. Porque, cara, tô adorando. Tô tendo tesão nesse moleque na Fórmula 1. Tá chegando com o chimarrão na mão, tomando o matinho dele, oferecendo o pessoal. Quantos pilotos brasileiros passou pela categoria? Nunca trouxe nada. Você nunca viu um brasileiro levar nem um Guaraná. O máximo é o Pietro Fittipaldi que levou açaí pra galera. O resto, tudo um bando de Mauricinho babaca que não fez nada. O Colapinto, vai lá, levou chimarrão pro pessoal da Williams. Parabéns. Seria muito interessante esse moleque no futuro da Fórmula 1, acho bem legal. E seria legal um embate tudo. Já pensou Borboleta e Colapinto? Eu acho que assim, pelo menos nesse desempenho que ele tá tendo, de tipo, bati o carro no treino livre, mas olha, eu pontuei. Tipo, eu tô andando perto do Albon. Já é uma coisa que conta muito a favor dele, porque o Albon tá há 1000 anos já na Fórmula 1, sabe? E tá colocando em xeque aquilo que ele falou, desculpa cortar. O quão o álbum era bom. Porque às vezes, tipo, o álbum ele é bom, mas ele não é excepcional, né? Então, acho que assim, é óbvio, a Sauber, nesse momento em que ela tá considerando as coisas, talvez ela olhe também pro Colapinto, tipo, um piloto tá pegando experiência, talvez conseguir bem até o final do ano, ele não vai voltar pra uma Fórmula 2, assim, esse ano, né? Ele vai continuar fazendo o campeonato da Fórmula 1, talvez seja um piloto se considerar, mas talvez a Sauber, a Audi, né, dê pra poder ter um piloto brasileiro mesmo, ou alguém nessa linha. Vamos ver o que vai acontecer, assim, acho que nada tá certo pra nenhum dos lados, né? Mas que seria meio estúpido também da Sauber não olhar o que o Colapinto tá fazendo na Williams. Seria, assim, tipo, fingir que não tá vendo o que tá rolando ali. Eu digo até pela própria Red Bull, gente, vocês estão vendo o que aquele menino tá fazendo e, tipo, vocês estão com 2 pilotos ruins segurando vaga, por que às vezes não faz uma oferta? Eu faria uma oferta. Não, também. Eu acho tipo, vocês tomaram um álbum. Vamos fazer o mesmo acordo? A gente pega o Colapinto de vocês emprestado? Que nem o álbum veio pra Williams. Quando ele veio pra Williams, ele foi emprestado pela Red Bull, né? Ele ficou um ano em contrato ainda com a Red Bull. Então, às vezes você pega um piloto emprestado ali, tipo, Williams, você vai fazer alguma coisa com ele? Não vou. Então, eu vou pegar emprestado aqui e depois a gente negocia o contrato dele no futuro. Eu faria. Não, assim, é uma segurança você ter um piloto como o Colapinto na sua base, porque você consegue manter, assim, uma perspectiva de tá criando caso para renovar? Eu chuto você. Não preciso entrar em desespero. Cara, nesse ponto é bom ver uma base forte criando. E aí a pergunta da Aninha, perguntando se houve uma reestruturação na Sauber. Aninha, a reestruturação, ela mais ou menos está sendo um pouquinho mais, vamos pôr assim, burocrática do que efetivamente já ter a presença da Audi. Por quê? A Audi não pode assumir ainda a equipe Sauber, ela não pode estar presente ainda na Sauber. Ela pode simplesmente começar a contratar pessoas, nomear pessoas, começar até a pagar projetistas, pessoas para trabalhar externamente, sem estar atuando junto à Sauber. A Sauber, por hora, está andando com as próprias pernas. E é por isso que a Sauber está nesse momento. Até quando a Audi fechou com a Sauber, em uma das lives a gente comentou, e até o próprio Casola comentou sobre isso no chat, eu me recordo bem, foi falando de tipo assim, cara, vão ser 2 anos duros de acompanhar a Sauber. Porque são 2 anos que a Sauber não precisa investir no desenvolvimento do carro. Ela tem que fabricar um carro que atenda os padrões da Fórmula 1, para permanecer dentro dos 107% da classificação, para não ter chance de levar em discussão se o piloto merece ou não
tá classificado, correr ali pra corrida após uma classificação e ter sido eliminado no Q1. Só isso. Acabou. Então, ano que vem, a Sauber deve ser a mesma coisa. Depois que eles perderam, não é que perderam, né? Depois que a Alfa Romeo viu que ia vir a Audi, a marca Alfa Romeo só ia ser usada, né? Tipo, como um trampolim, eles resolveram cair fora, né? Então a Sauber pegou o dinheiro ali que lhe cabia pelo último ano de Alfa Romeo e meio que, tipo, guardaram o dinheiro. Então a gente vê quando teve a mudança de regulamento que a Sauber teve até um carro ok, só que depois disso eles só foram administrando e vai ser assim até o final do ano que vem, até a Audi realmente ia entrar, né? É que ano que vem já deve ser Sauber Audi, o nome da Audi começar a aparecer, porque eles já efetivaram a compra das ações, tudo, mas perderam o nome Sauber só a partir de 2006. Assim, vai ser um ano só para poder administrar. Eles acho que não tão... Na verdade, acho que eles nem estão querendo ter ponto ou brigar com o pessoal que tá ali embaixo por causa de túnel de vento, porque quando a Audi vir, eles vão precisar de tempo. Não, é uma excelente jogada. Você fica em último, tem mais tempo de vento, túnel de vento, do que as outras equipes. Você pode desenvolver mais seu carro para 2026. O motor também, porque eles precisam de desenvolvimento de motor. E o ano que vem eu acho que vai ser muita renovação de pessoal, né, de equipe, pessoal de pit stop, pessoal de base, e a gente vai ver algumas melhores significativas na questão de pit stop. Provavelmente não vai ser esse pit stop desastroso, a gente provavelmente vai ter uma coisa ou outra melhor de estratégia. Eu falei disso. Então, assim, vai ser muito mais nesse sentido, mas questão de desenvolvimento, aquele pulo, só 2020, também não compensa, né? Uma temporada só. Se a gente for para poder pensar que, tipo assim, ano que vem eles vão estar com o Hülkenberg, dependendo de se talvez efetivar o Bortoleto também, melhor que nem você envie o carro. O Bortoleto é um piloto que vai ter que começar a pegar a mão do carro, então é meio que plausível que ele bata e erre. E o Hülkenberg é um piloto que erra pouco. Então talvez eles, tipo, se um piloto novato vir aqui e acabar quebrando umas peças, tá de boa, né? Tá equilibrado. E se a gente for falar em termos de Bottas e Joe, cara, é muito difícil do Bottas e do Joe bater. Não são pilotos que estão muito envolvidos em batida. O Joe, as poucas batidas que ele teve é muito mais por causa do carro mal configurado que qualquer outra coisa, né? Ele não é um piloto que erra muito. Mas sim, o que a Aninha perguntou, né, de contratação. Gente, eles já estão fazendo contratação, contrataram o Binotto. Tem mais uma galera aí que eles estão contratando para poder fechar a parte técnica ali do carro. Então eles estão tendo essa movimentação de esse momento da contratação, porque o que aconteceu foi que teve aquela desavença do Saido com o Hoffman e um tava travando contratação do outro, um tava travando o desenvolvimento do outro, e a Sauber falou, olha, galera, vaze daqui, já que vocês não estão andando com o que a gente precisa de contratar pessoas enquanto pessoas estão disponíveis para serem contratadas, beijo para vocês. Porque dependendo do momento que você faz a contratação aí também, vai ser ruim pra eles ano que vem por causa desse negócio de quarentena, né? Tipo, dependendo do cargo que a pessoa fica, é 1 ano pra ela poder assumir as coisas. Então, a Audi quer que isso resolva logo. Chamaram o Binotto, então o Binotto tá mexendo os pauzinhos ali pra poder ver essa parte de contratação e acertar quem vai ser a galera que ele vai querer que trabalhe com ele na parte técnica do carro. Então tem isso, sabe? O negócio, acho que agora, depois que o Saido e o Hoffman saíram, tá começando a andar. Exatamente. Bom, pessoal, agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast por aqui. Mas antes de finalizarmos, né, Débora, temos que dar nossas notas pro GP. Eu acho que eu vou dar um 10, porque assim, a corrida foi boa, não foi ruim, foi gostosa do começo ao fim, entregou bastante, teve bastante ultrapassagem ali do Lando Norris, teve muita disputa de pista, foi muito gostoso de ver o Berman e o Colapinto disputando posições, o Albon também, foi bem gratificante ver a corrida dele, e Norris, sem dúvida, Piastri vencendo, o Leclerc, assim, cara, apesar de ele ter perdido a posição, ele foi muito aguerrido até o final, tentando buscar novamente uma ultrapassagem sobre o Piastri, não conseguindo, porque realmente ali não tinha muito o que fazer. Então acho que é uma corrida que valeu um 10. Eu concordaria com você em tudo isso. Na verdade, eu concordo com você em tudo isso. Só não dou 10 porque o Leclerc iludiu os ferraristas novamente, entendeu? Ele disse que ia ganhar. Fez a pole de novo. Nessa quarta pole ele falou, agora vai. E não foi. Mas é uma punição divina pela cagada do Kubica nas 6 horas de Fuji. Nas 6 horas foi horrível. Foi os primeiros, assim, 10 minutos difíceis de assistir. E a corrida foi um caos, né? Porque a Cadillac foi pole,
Bateu, né? Bummer. E aí, mais uma vez, a gente finalizar, parabenizar nossos amigos, o Aldo, o Sérgio Milani, o Milton Rubin, que estiveram na transmissão lá das 6 horas de Fuji. Muito obrigado, vocês mandaram bem pra caramba, parabéns. E por manter a galera acordada aí durante a madrugada. Pra emendar em Fórmula 2, em Fórmula 1, foi legal. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.